Ok, pessoal, vamos para as previsões do próximo capítulo da parte, né, desse capítulo 327, que já tem suas prévias disponíveis e as prévias falam o seguinte: o Nagi se junta ao lado B. A primeira fase começa. Sabe o que poderia começar também, caso você seja novo no canal? A sua inscrição. Você poderia clicar no meu botão aqui embaixo. Então, se você puder se inscrever, eu agradeço. Tô morrendo de fome, cara. Não faça isso comigo, não. Clica aí no meu botão, mano. Na moral, de qualquer forma, do fundo do meu coração, eu vou agradecer. Simbora pras previsões de hoje, porque essa metade de capítulo já tem previamente aí uma previsão de quantas páginas vai ter, tá bom? Estão teorizando aí que vão ser 10 a 11 páginas. E olha, sinceramente, se baseando naquele último capítulo, onde tivemos o capítulo cortado, nos últimos dois que eu me lembro, pra falar a verdade, que foi esse do Bashira, né, que o Bashira marcou o gol, e aquele outro lá no final da Liga Egoísta, onde o Yukimiya tava entrando, sinceramente, gente, eu não tô com altas expectativas, não. Na maioria das vezes, quando tem um capítulo partido no meio, o capítulo seguinte, o adiante, né, depois dessa metade, é sempre muito simples, tá ligado? Tipo, é sempre uma coisa assim, que você percebe, obviamente, pô, realmente, né, é a metade de um capítulo que nós estamos recebendo. Isso já me deixa meio triste para fazer as prévias, mas pelo menos nós temos elementos bem interessantes que podem ser discutidos dessa vez, né? Como, por exemplo, o que, Taigo? Me dá um exemplo aí, porque eu não peguei isso não. Eu li o capítulo todinho, essa metade do capítulo 327, e eu não percebi nada demais. Gente, eu também não tinha percebido, eu vou ser honesto com vocês. Eu nunca teria passado pela minha mente para pensar sobre isso. Só que quando eu vi o cara avisando isso que ele notou no capítulo, eu fiquei, poxa boy, se eu tivesse parado pra prestar atenção por um momentinho, eu teria pegado isso. Gente, o número de armários na sala, na última página do capítulo, os caras foram lá, olharam o número de armário, contaram e perceberam, é 13, tá bom? É 13, tudo bem que eu, sem ter visto isso, meio que já tava acreditando que a sala do Nagi é que teria 13 pessoas, meio que eu já tava acertando, já imaginando, sem ter a base, né? Mas agora, contando o número de armários, você vai perceber, são 13 membros que estarão dentro dessa sala. O membro adicional realmente é o Nagi e ele está presente nela, ou seja, o bobinho vai realmente funcionar de uma maneira diferente. Cara, eu tô muito curioso, agora que temos isso confirmado, porque a pergunta principal a se fazer, já se baseando nisso, é o quê? Pô, como o bobinho pode funcionar com esse membro extra, né? O jogo do bobinho vai funcionar nas outras salas, provavelmente da forma que funcionou no modo original, onde a sala possuía 12 membros, aí tinha os 12 membros, se enfrentavam ali por aquela minutagem, depois que a minutagem acabasse, quem tivesse tocado na bola por último era eliminado, né? Ficava 11 membros, seguia em frente para a próxima seleção, a primeira seleção, onde esses 11 formavam uma equipe e enfrentavam aquele campeonatozinho onde classificava o quê? Duas equipes e os maiores marcadores das outras equipes eliminadas, né? Era mais ou menos isso, se eu não tô enganado. Provavelmente é isso mesmo. Então, agora, como é que fica, né? Essa questão. Se tem 13 membros na sala do Nagi, vão ocorrer 2 processos de eliminação, o que pode ser muito interessante, eu não vou mentir. Curiosamente, se houvesse a chance de simplesmente vermos uma etapa acontecendo, os garotos não sendo avisados, né, de que isso vai acontecer dessa forma, acaba a primeira etapa e simplesmente logo em seguida tem mais uma dentro dessa sala, mas também tem a possibilidade de ser tudo de uma vez, né? 2 bobinhos, basicamente a bola começa com uma pessoa, essa pessoa acerta outra pessoa, as duas agora são bobinhos. Eu realmente começo a ver que essa dinâmica pode já ocasionar uma diferenciação nesse lado B, né? Porque querendo ou não, pode seguir dessa maneira, que são 2 etapas, né, pra eliminar os 2 extras daqui, ou pode seguir de uma maneira muito diferente até do que talvez eu consiga pensar. Eu tô pensando dessa maneira mais direta aqui, os 2 últimos a tocar na bola são os eliminados, mas pode ser que funcione de uma maneira mais diferente ainda, né?
né? Com, vamos dizer, sendo uma equipe, basicamente 2 iniciais serão escolhidos e eles podem fazer duplinha pra eliminar outros 2. Só que eu ainda não consigo enxergar de forma clara como é que funcionaria essa passagem de bastão. Pô, eu não sou mais o bobinho agora é você. Será que seria tipo, são selecionados 2 bobinhos iniciais, ok? Os 2 que tocarem na bola primeiro. E aí, vamos dizer, tem o Isagi e o Bashira. O Isagi chutou no Kira. O Kira agora é o bobinho, o Isagi não é. Mas o Bashira continua sendo o bobinho. Só dando esse exemplo aqui. Funcionaria dessa forma. O Nagi chutou no Kira. O Kira e ele são os bobinhos agora. Só que aí quando o Kira chutar em outra pessoa, essa pessoa se torna. Só que o Nagi continua sendo bobinho. No caso, tendo 2 bobinhos, os bobinhos têm que fazer o corre deles ali pra conseguir acertar em outra pessoa. Às vezes até brigando entre si pela posse da bola pra poder acertar em alguém e não ser mais o bobinho. Eu acho que essa dinâmica poderia funcionar, né? Eu acho que é até mais interessante do que dividir em 2 partes, 2 etapas. Por que não acabar de uma vez só e ainda ocasionar essa diferenciaçãozinha, né? Comparada ao Blue Lock, tendo o Nagi agora aqui. Eu acho que ficaria até mais interessante se os garotos perceberem que são 13 na sala deles, ou o Buratsuta até vir e intervir e explicar a situação, porque, de certa forma, o pessoal ia entender o quê? Pô, era só pra um de nós estar sendo eliminado. Vai ser eliminado agora 2 por causa do Nagi. Imagina, o Buratsuta bota esse fogo na lenha, tá bom? Só pra deixar mais animado, só pra deixar mais eletrizante. O Nagi automaticamente viraria, né? O alvo de todo mundo. Ainda mais olhando pra como essas prévias vieram, né? Nagi se junta ao lado B, a primeira fase começa, não entregam muita coisa, mas eu não ficaria tão surpreso com o Nagi virando o alvo. Vocês conseguem concordar comigo, pelo menos nesse sentido aqui? Pra mim, eu consigo enxergar a lógica em o Nagi virar o alvo aqui. Agora, com relação a quem está nessa sala, gente, porque querendo ou não, nós temos que concordar uma coisa, independente de quão grande for esse lado B, o quanto tempo vai durar esse lado B na obra, talvez dure só 10 capítulos, a cada final de partida, eles mostram 2, 3 capítulos ali do que tá acontecendo no lado B e já corta de volta pro núcleo principal do Blue Lock. Tudo bem, se for desse jeito aí, ia durar um volume mais ou menos, né, de tamanho, o lado B. Ok, mesmo que seja pequeno, esse time que vai ser formado aqui pode provavelmente indicar, de certa forma, qual vai ser o tamanho do arco, o que nós podemos esperar de desenvolvimento para esse arco. Por quê? De 1 a 2 aqui. Ou vamos ter personagens muito importantes aparecendo depois da entrada do Kira e do Shindo pra dentro dessa sala, ou a segunda opção, não vão focar tanto. Eu acho que logo de cara vai dar pra perceber. Nós vamos olhar os designs, vamos ver se nós conhecemos o pessoal ou não, vamos ver os detalhes que a obra tá dando e vamos conseguir entender. Não tem tanta gente importante aqui nessa sala. Se tiver realmente muitos personagens importantes, a galera teorizou aí que talvez viessem o Tokimitsu, o Nero, o Kuon, o Naruhaya, por exemplo. O Naruhaya tá um pouquinho hypado, né? Pra falar a verdade, o Naruhaya tá bastante hypado. O nome dele foi bastante citado nessa semana. Eu tô lendo bastante o nome dele, mas querendo ou não, tem vários, né? Tem o Hiragi, tem o Hajime Nishioka, tem o Himizu, tem essa galera. E se eles aparecerem dentro dessa sala, eu acho que realmente o lado B vai ganhar mais foco, mais desenvolvimento do que esperávamos, beleza? E se isso acabar acontecendo, a pergunta que fica de agora em diante é a seguinte: quem é o mais forte dentro dessa sala? Quem é o mais forte? Porque vamos dizer que o Buratsuta não diga que a sala vai ter 2 eliminados justamente por causa do Nagi. Ainda assim, o pessoal vai analisar quem tá ali dentro daquela sala e chegar a uma conclusão: pô, esse é o mais forte. Automaticamente ele vira o alvo. Pode ser que a sala não fique com 2 alvos, mas pelo menos um alvo a sala terá. Porque essa, querendo ou não, é a fase mais simples de se eliminar possíveis rivais, possíveis adversários que sejam muito bons. Eu acho que o Nagi também se tornaria um alvo, né, nessa situação, mas eu não sei se o Kira virá com a mesma mentalidade que ele entrou naquela sala. Eu sinto, vindo do Shindo, essa vontade de eliminar o Kira. Eu não sei se vocês também tiveram essa mesma interpretação, mas eu vejo uma situação parecida com a do Blue Lock original acontecendo, e dessa vez o Kira fazendo algo diferente. Dessa vez o Kira conseguindo se salvar, porque ele tava esperando, ele já tem
tem experiência, querendo ou não, pelo menos no jogo do bobinho que o fez ser eliminado anteriormente. Eu acho que dá pra pensar nessa maneira, né? Eu não sei se o capítulo vai querer desenvolver de forma tão rápida. Talvez eu esteja gastando aqui minhas previsões pra o capítulo 328. São altas as chances de que o desenvolvimento do bobinho só aconteça no outro capítulo, né? Esse 327.2 provavelmente deve ficar mais em volta da chegada dos jogadores, dos meninos conversando um pouco entre si, deles estabelecendo algumas perspectivas no sentido de, pô, alguém provavelmente vai olhar, pô, tem 13 armários, tá diferente do Blue Lock original, né não? A maioria da galera jogou o Blue Lock original ali, então querendo ou não eles vão perceber isso. Então talvez realmente esse capítulo 327.2 acabe sendo mais introdutório. Nem provavelmente, eu tenho certeza disso, é só que eu queria discutir muito sobre esses pontos e é por isso que eu trouxe eles. Os possíveis resultados, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para as próximas previsões, porque se eu for conversar sobre os possíveis resultados, as previsões do capítulo 328 nem precisam existir, né? Vamos ficar nessa média aqui. Eu acho que essa segunda parte do capítulo 327 deve se voltar realmente ao entendimento dos garotos sobre essa situação e a forma como o Nagi e talvez até o Kira se enxergam tendo que recomeçar. Eu acho que eles realmente virão a ser, pelo menos nesse estágio inicial, os protagonistas. Tem muita gente que não concorda que o Kira vai conseguir passar dessa fase do bobinho, né? Tem muita gente que odeia ele e acha que vai ser cômico ele ser eliminado novamente. Eu consigo ver isso acontecendo. Então, mesmo que ele venha a ser eliminado, pelo menos nesse início ficou na cara, né? O Kira e o Nagi serão os protagonistas dessa fase do bobinho. Vamos ver como se desenvolve. Eu espero que o Kira continue tendo esse desenvolvimento até quando ele seja eliminado, tá bom? De ser protagonista que ele ganhou nessa primeira parte. Agora, como essa segunda parte acaba de apresentar o Nagi, eu acho que provavelmente deve ter mais foco nele, né? Ele deve vir a ser o protagonista nessa segunda parte do capítulo 327, né? Vamos ver mais do raciocínio dele e como ele talvez chegou até ali. Será que vai ter um flashbackzinho? Eu acho que cabe, né? São 11 páginas, mas um flashbackzinho de 2 páginas só pra mostrar a situação do que aconteceu depois ali de ele ter falado com o Buratsuta e também pra situalizar, né? Em que momento tá acontecendo o lado B comparado ao final da partida do Japão contra a Nigéria. Eu acho que pode acabar acontecendo isso mesmo. De toda forma, nos vemos aqui amanhã pra mais um vídeo. Tamo junto, gente. Muito obrigado pelo apoio. Valeu, falou e